Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. Lembrando para você que está me assistindo pela primeira vez e também para você que já me acompanha, eu vou reforçar que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que aqui nos programas, vocês sabem, né? A gente não consegue comentar a revista inteira. Então, estou reforçando aqui o meu convite. Entrem, acesse o portal www.revistabemmais.com.br. Nele vocês vão ler a revista na íntegra, vão conseguir verificar qual o ponto de distribuição mais próximo de você, para você ir lá e retirar o seu exemplar gratuito. Ou ainda, se preferirem, entre em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone, né, que é o 35 34 93 10 e solicite sua assinatura. Pessoal, hoje o meu convidado é super simpático, já morri de rir com ele aqui. É o Rodrigo Pereira de Paula. Ele é fisioterapeuta, especialista em docência no ensino superior pelo SENAC. Ele é bacharel em fisioterapia e graduado em cuidados geriátricos. Por isso que eu trouxe, tá, gente? Para mim isso. Cuidados geriátricos pela Universidade 9 de Julho. E também é pós-graduado em terapias manuais e técnicas osteopáticas. Formado, portanto, em osteopatia estrutural, visceral, craniana, posturologia pelo Instituto DOCUSSE. Oh, obrigada. De osteopatia e terapia manual. E ele veio nos falar sobre osteopatia e como funciona esse tipo de tratamento que muitos de nós não conhecemos. Lembrando que essa entrevista pode ser revista, né? Lá na seção Bem-Estar da edição desse mês. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado. Tá? Antes de terminar o programa, eu já começo te pedindo desculpas pelas brincadeiras. Imagina. Antes da gente começar o nosso bate-papo sério e agora. É que quando a gente chega numa certa idade, a gente está naquela fase. Não somos jovens e também não somos idosos, né? Mas eu acho que a gente está mais para o idoso do que para o jovem. Mas isso é ótimo. Agora, me ajuda aí, né, a esclarecer para quem já realmente precisa. Sim. Então, a minha primeira pergunta, o que é osteopatia? Bom, para falar de osteopatia é até complicado, porque a osteopatia é um universo tão amplo, mas tão grande, que é difícil você conseguir falar em poucas palavras. Então, eu vou tentar resumir, como eu sempre comento com as pessoas. A osteopatia ela é um meio de avaliação e diagnóstico. Nós, da osteopatia, utilizamos o tratamento baseado em terapias manuais. Tá. A osteopatia ela usa recursos como a fisiologia humana e a anatomia como sendo sua base principal. Então, é um estudo mega aprofundado dentro desse quesito. E a osteopatia ela busca entender a origem dos problemas. Então, ela pensa como o corpo é como um todo, porque as pessoas acreditam ainda hoje que as peças do corpo são separadas. Só que, no entanto, é tudo tecido vivo. Tá. Então, a gente entende que quando você gera uma alteração numa estrutura, necessariamente outras estruturas, né, elas podem sofrer danos iguais à estrutura causadora do problema. Então, tanto faz onde começou o dano, tanto faz até onde esse dano pode chegar. Eu ainda estou querendo entender mais. Então, vamos lá voltar. Qual é a origem? Olha, a origem da osteopatia, o grande estudioso, que a gente até fala que ele é o pai da osteopatia, é o Dr. Still. Ele iniciou esse estudo no final do século XVIII. Tá. Então, o Dr. Still ele era médico na ocasião e ele buscava entender o porquê que não conseguia recuperar alguns pacientes, eliminar algumas doenças. Então, ele ficou literalmente quebrando a cabeça para tentar entender o que poderia estar acontecendo. E o Still, como era dos estudiosos natos da época, eles gostavam muito de fisiologia humana. Basicamente, eles eram todos discípulos de Hipócrates, né? Todo mundo estudava Hipócrates antes de Cristo até. Entendi. E o Still, numa ocasião, diz a história, que ele tinha passado um período muito intenso de estudos. E ele, cansado, com muita dor de cabeça, ele foi descansar. E tinha 2 árvores e uma corda no meio. E ele repousou a nuca nessa corda e ficou ali descansando e pensando, imagino eu.
E quando ele se deu conta, após alguns minutos, a dor de cabeça dele tinha sumido. E aí ele pensou, poxa, eu não fiz nada, como que minha dor de cabeça foi embora? E ali começou o grande estudo dele. Então ele percebeu que a estrutura, podendo ser modificada, ela mudaria o contexto do corpo humano. E ele percebeu que através das técnicas manuais dá para modificar a qualidade dessa estrutura, e mudando a qualidade da estrutura você consegue mudar a condição em que essa estrutura está. Então, se a estrutura estiver íntegra, a saúde está íntegra. Se a estrutura estiver alterada, a saúde está alterada. Entendi. E como é que é essa ideia da osteopatia, né? Uhum. A gente, como que eu posso dizer? Como que se ela relaciona, né? A partir de que momento eu passo a entender que eu preciso da osteopatia, tá? Como que eu trato isso? Vocês, né? Como que vocês tratam isso? Fala. Olha, em primeiro momento que assim, o corpo ele é único e indivisível. Essa é uma das grandes frases do Dr. Steele. Tá. E você não pode mudar o que ele é. Então a gente precisa entender o que ele é. E para entender o que ele é, a base é a fisiologia humana. Não tem como dividir isso. Então hoje a gente vê vários comentários, mas isso é muito antigo. Que, por exemplo, eu tenho uma dor no joelho. Todo mundo acha que dor no joelho, o problema está no joelho, o tratamento tem que ser no joelho. E o Dr. Steele, através de vários estudos, ele foi um grande pesquisador. Ele percebeu que a lesão, às vezes, ela está em oculto, ela está escondida. Então, hoje a gente vê que, às vezes, uma lesão na coluna lombar, por exemplo, na coluna, ou algum outro lugar do corpo que seja, no quadril, gera alteração no joelho. Então, o joelho está sofrendo a lesão, mas o causador do problema, ou seja, a lesão em oculto, é a coluna lombar. Então, se a gente trata essa coluna lombar, o joelho melhora sem eu ter sequer mexido com ele. Entendi. Me fala uma coisa, essa especialidade, ela é uma especialidade ou vocês recebem os pacientes a partir da indicação de um clínico geral, sei lá? Não, ela é uma especialidade exclusiva, né? Ela está inserida dentro do conjunto de terapias alternativas, vamos dizer assim. Tá. Então, o paciente ele tem autonomia para procurar o profissional sem necessidade de indicação de outros profissionais. Uma vez que o profissional, quando o paciente é recebido, a gente faz a nossa avaliação, né, que chama diagnóstico osteopático e avaliação osteopática. E ali a gente traça o que está acontecendo, as possíveis alterações, tenta definir a origem desse problema e tratar direto a origem desse problema, sem necessidade de outras. E esse tipo de prática aqui no Brasil, há quanto tempo vem sendo praticada? Mas você segura a resposta, por favor, porque eu tenho que chamar o intervalo. Tá bom. Pessoal, não saia daí, tá? Já, já. Olá, pessoal. Estamos de volta. Lembrando que o nosso bate-papo hoje é sobre uma especialidade chamada osteopatia. Nós estamos abordando esse tema na edição Bem-Estar deste mês, tá? E eu deixei uma pergunta no bloco anterior sobre a questão de há quanto tempo vem se praticando essa especialidade, assim que a gente fala, né? Isso. Porque eu ia falar modalidade, mas isso não é esporte, isso Exatamente. É quase que medicina. Como eu tinha comentado, o Steele, no final do século XVIII, por volta de 1874, que foi quando ele deixou os grandes discípulos, que ele também era professor, então ele deixou vários estudiosos para dar continuidade às pesquisas dele, né? Então, de lá para cá, essa ciência, vamos assim dizer, ela vem sendo difundida. Aqui no Brasil, a especialidade é exclusiva para fisioterapeutas. Então, a gente tem um regimento pelo COFITO, né, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, que regulamenta a profissão para o fisioterapeuta. Então, primeira coisa, se formar em fisioterapia. Exatamente. E, segunda coisa, se especializar em osteopatia. Lembrando que a osteopatia ela é uma especialidade diferenciada. A gente passa por segmentos, por blocos. Então, somando toda a formação da osteopatia, são 4 anos de especialidade. Diferente de outras especialidades que levam um ano e meio. É praticamente uma faculdade de especialidade. Exatamente. Inclusive, no mundo afora, né, na Europa, na América, é uma especialidade da medicina. Então, o médico termina a graduação dele e depois ele se especializa em osteopatia. Assim como o cardiologista, por exemplo, né? Ele faz medicina. Interessante. Exatamente. Então, já que a gente está falando de fisioterapia e osteopatia, explica para a gente a diferença entre um e outro.
Olha, a grande diferença é que o físio convencional, ele trabalha usando aparelhos como linha de frente. E nós da osteopatia usamos terapia manual, então a gente trabalha apenas com as mãos. Então essa é a grande diferença. E nós entendemos com a base da fisiologia humana que os aparelhos eles servem para somar, então eles nos auxiliam, então ele não pode ser o carro-chefe, a linha de frente. Ele tem que entrar como um coadjuvante ali. E fora isso, tem o diagnóstico, que normalmente a gente faz um diagnóstico preciso buscando a causa dessa doença. Posso até dizer que, infelizmente, o físio convencional, ele pensa, como é o meu exemplo do joelho, né? Dor no joelho, problema no joelho, tratamento no joelho. E às vezes você trata e o joelho não responde, ele não melhora. Talvez o corpo provando que meu problema não está no joelho, ele está em outro local. E eu estou gerando repercussões ali. Eu acho que com o passar do tempo, todos os profissionais da área de saúde, eles estão entendendo a questão da complexidade do corpo humano, essa interligação, essa até dependência de um órgão tem do outro. Porque até dentista, né, também aborda... O corpo como um todo. Exatamente, exatamente. Às vezes você tem dor de cabeça e o seu problema não é na coluna, não é nada. É a forma como você está mordendo, é o dente, enfim. Exatamente. Quase que a reflexologia, né, que é uma especialidade da massagem, você faz massagem no dedo do pé para, de repente, refletir Inclusive, o benefício. tem vários relatos disso, né? A gente até brinca. Quantas vezes você, criança, caiu sentado? A pessoa, nossa, criança, não me lembro. E as alterações geradas no quadril sacro, ou até mesmo na peça do quadril ilíaco, geram repercussões ao longo da coluna toda, gerando dores de cabeça, assim, que você não consegue regularizar. Então, você acha que vem de um lugar e está à distância. E talvez você nunca encontre. Você nem vai lembrar quantas vezes você caiu, se lesionou o sacro, cóccix, de onde vem. Então, a ideia é pesquisar, buscar no próprio corpo de onde está vindo as coisas. Entendi. Bom, para a gente voltar no nosso ponto, então, você já deixou claro a diferença entre fisioterapeuta e o osteopata, né? E o tratamento, tem alguma diferença? Tem. Tem uma grande diferença. A fisiologia humana, que ela nunca mente, ela diz assim, o corpo precisa de um tempo para processar as coisas. Então, a osteopatia, ela trabalha assim, normalmente, o paciente faz uma sessão por semana. Então, a gente dá uma informação para esse organismo e o organismo processa essa informação. Então, ele fala, peraí, então você está me pedindo para fazer isso, isso, isso. E ali ele consegue tentar regularizar, colocar essas coisas em equilíbrio para o corpo trabalhar na famosa autocura. Em contrapartida, se você der informações constantes, então, por exemplo, sessões repetidas, sabe? Dia após dia, segunda, terça, quarta. Às vezes você bombardeia ele de informações e o corpo não tem espaço para... E aí a gente pensa assim, com toda sinceridade, porque é a fisiologia humana dizendo, sinceramente, o corpo não gosta de coisas, ele precisa de tempo, e a fisio convencional. Um outro exemplo é nós como crianças. Por exemplo, eu te dou uma informação, você precisa andar assim. O que a criança faz? Ela pega aquela informação e usa. Então, ela pratica muito, ela explora muito aquela única informação durante muito tempo. Assim, ela consegue ficar mais perita, vamos dizer, naquele quesito. Em contrapartida, se você disser para ela, faz isso, daí ela fala, peraí, eu não entendi, por onde eu começo? Então, é mais ou menos assim que a gente entende. Essa seria a grande diferença da osteopatia para a fisio convencional. No meu ponto de vista, tem várias outras, mas essa acho que é a fundamental. Agora, você falando nessa sua resposta, você disse que o tratamento você sugere que seja de uma vez por semana. Em média. Em média. Uma vez por semana, em média, é a resposta da fisiologia que você está dizendo, né? Sim. Mas eu imagino que cada corpo tenha, de fato, o seu tempo de processamento. Existe, né? Isso é muito sério. E que sinal vocês recebem, que feedback você tem do organismo do paciente, digamos assim, quando você entende que, ele não pode ser uma vez por semana, ele tem que ser a cada 2 dias. Esse aqui já tem que ser a cada 15 dias. Como é que é esse... Sabe o que é legal? Eu fico muito feliz quando eu vejo essas coisas, porque acaba sendo algo até mágico, não sou eu quem respondo. É o próprio corpo da pessoa, ou seja, a própria pessoa vai dizer isso. Porque a gente aplicou algo hoje, ela sabe há quanto tempo ela vem sofrendo com aquelas alterações e tudo que ela sente no dia a dia. Então a gente aplica pequenas técnicas, né, raciocinando naquele diagnóstico, fazendo coisas específicas,
e depois aguarda. E aí esse aguardar, as respostas às vezes são muito rápidas. Então a pessoa fala, nossa, eu estou com o bem-estar revigorado, aquela dor me incomodava, eu ficava muito prostrado, ficava muito para baixo. E agora eu estou sentindo que... Então a gente tem algumas dicas que o corpo dá, dizendo, você está no caminho ou não. Entendi. Aí, quando ela fala, eu me senti bem melhor, coisa e tal, como que você deduz? Então vou antecipar, ao invés de uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não existe isso? Existe. A gente faz cada sessão existe uma reavaliação. Então eu fiz hoje, vou fazer semana que vem. Eu reavalio, tento sentir a qualidade real daquela estrutura, guardo isso, memorizo, documento isso. Na próxima sessão eu reavalio tudo antes de começar o trabalho. E eu falo, olha, essa estrutura está diferente do que há 5, 7 dias atrás. Entendi. E aí assim o próprio corpo, né, a própria estrutura vai me mostrando o que está acontecendo. Que na verdade a gente trabalha com a homeostase, que é equilíbrio do corpo, né? O corpo, quando ele está realinhado, ele tem capacidade de se readaptar e autocurar as alterações que ele apresenta, né? Entendi. Bom, eu vou chamar o meu intervalo de novo. Você não fuja daí e nem você aí em casa. Eu já volto já já. Olá, pessoal. Estamos de volta. Lembrando que o nosso bate-papo hoje é sobre osteopatia. E a gente está conhecendo um pouquinho, porque para mim, vou te confessar, era um tema muito novo. E houve um momento que você estava falando sobre a diferença da forma de tratamento entre fisioterapeuta e vocês, osteopatas, que me lembrou a quiropraxia. Sim. Aonde vocês têm alguma proximidade aí? Olha, a gente costuma até brincar que o osteopata e o quiropraxista eles são primos, né? Eles são parentes próximos. Só que a diferença é o tipo de conduta, o tipo de condução. Então, eu poderia pensar em tecidos. O quiropraxista ele trabalha muito a questão das articulações. Então, ele usa muito os thrusts, que são as manipulações, né? Os famosos crack-cracks. Então, pensaria em tecidos, por exemplo. Nós, da osteopatia, usamos mais o raciocínio de trabalhar com tecido mole. A gente usa muito. A ideia da lei da artéria, que basicamente é usar os nutrientes do sangue para nutrir cada tecido. Cada tecido precisa de um nutriente. Uns são oxigênio, outros são proteínas e assim vai. Então a gente preconiza usar a liberação das artérias, por exemplo, antes de começar qualquer coisa, nutro, né, essa estrutura, deixo ela bem alimentada, se assim pode dizer, e depois eu faço todo o trabalho. Então, os trabalhos são paralelos, mas tanto um quanto o outro tem resultados fantásticos. A quiropraxia tem resultados Você de diria que discal, um complementa o outro ou não? Com certeza absoluta. Sempre, sempre. Não só a quiro, como outras áreas também. Entendi. Para quais problemas de saúde você acha que vale super a pena conhecer o osteopata? Olha, como até estava no início do programa, é difícil falar em poucas palavras. A osteopatia, ela, por trabalhar com essa base na fisiologia humana, ela tem um leque variado, imenso, de possíveis alterações e possíveis técnicas para cada uma dessas alterações. Então, dando exemplos, dores de cabeça, gastrite, prisão de ventre, doenças ortopédicas como tendinite, bursite, alteração, sei lá, de menisco, coluna, protusão discal, cólicas menstruais. Nossa, a lista é enorme, enorme. Tem, assim, é mais recomendado para criança, para o adolescente, para a terceira idade? Não tem de maneira nenhuma. Não tem contraindicação? Desde que o profissional faça uma boa avaliação, ele vai desde bebês até idosos, né? Mas você precisa entender qual a situação ele está apresentando e qual tipo de recurso, né, você vai usar para aquela situação. Então, a avaliação, o diagnóstico tem que ser preciso. Mas o tratamento pode ser para qualquer faixa. Eu vou me atrever a fazer uma pergunta, se ela estiver muito absurda, você fala, Wandercília, olha, volta para a terra, porque você está fora da casinha, tá? Sim. Você diria que essa especialidade, o quanto antes eu tiver contato com um profissional, por exemplo, a gente, além de resolver, minimizar problemas que já estão instalados, funcionaria como uma ação preventiva com relação a alguns problemas futuros?
Na verdade, verdadeira, essa é a nossa briga. Porque a gente tem uma cultura de procurar, não só a osteopatia, como vários outros profissionais, né? Procurar como um apaga-incêndio, vamos dizer. Eu estou com um baita de um problema, eu preciso disso. E aí chega aquela água para apagar todo aquele incêndio. Então não é essa a ideia. A ideia seria justamente trabalhar o corpo para deixar ele sempre equilibrado, que daí você consegue evitar coisas futuras. Então seria prevenção mesmo. Mas infelizmente a cultura que a gente vive ainda tem aquele aprisionamento de deixar para amanhã. Você sabe que às vezes a gente fala em cultura, a cultura realmente ela é culpada de uma série de coisas, Muitas né? coisas, infelizmente. No aspecto assim, primeiro, como eu disse, esta especialidade para mim é algo novo. Tá? Não sei se é porque ela é muito nova, ou se é porque eu nunca precisei, então como a gente não precisa, a gente não busca informação. Sim. Então a gente fica nessa zona de conforto, apenas se atualizando com aquilo que é apresentado para você naquele momento. É né? exatamente isso. Então, quando eu te perguntei, inclusive, há quanto tempo essa especialidade é praticada no Brasil, exatamente pela minha ignorância. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não conhecia. Né? Então, como que as pessoas acham vocês profissionais? O profissional da osteopatia, normalmente, né, eles não estão em convênios. Então, você precisa procurar ele numa forma, vamos dizer, paralela. Um profissional particular, porque você não vai encontrar ele num documento de convênios. Olha, eu tenho um aqui, outro ali. Então, você precisa conhecer, primeiro entender o que é a área, o que ela pode te oferecer, para depois você buscar os profissionais. A gente tem até uma briga que existem bons profissionais assim mega, mas eles estão escondidos. E aí a gente fica nessa luta para difundir a área, para divulgar. Fala, olha, você conhece, você sabe como funciona, você acha que vai dar certo pensando dessa maneira? Porque ela sempre dá certo, como eu comentei, porque ela usa a base da fisiologia humana. E a fisiologia humana ela não mente, porque é o que nós somos, né? Então, se você tiver isso como raiz, o restante flui. Basta apenas a gente divulgar cada vez mais. Esse seria o ponto. Inclusive, a gente vive uma briga grande hoje nessa questão de divulgação, porque a osteopatia, infelizmente, ou nesse exato momento, felizmente, ela é pouco difundida na questão de pesquisas. Então, você não acha artigos científicos. Por exemplo, você não é daqui de Osasco. Sim. Ou você tem consultório aqui? Não, nesse exato momento eu estou aqui em Osasco. Ah, você está... Já estive no Alto da Lapa, em Pirituba, na freguesia, e agora estou em Osasco. Então, tá bom, menos mal, né? E quem quiser conhecer um pouco mais sobre a sua especialidade, te acha onde? Aqui em Osasco. Aqui em Osasco. Na Rua dos Marianos. Rua dos Marianos. 444. É uma clínica que chama Clínica Lares. Ou por telefone, você pode entrar em contato direto comigo. Celular, WhatsApp, né? Que é o 99718-0417. Então tá. E vá se preparando psicologicamente, porque talvez você venha outras vezes aqui. Com certeza. Tá? Eu gosto muito de somar e contribuir. Exatamente. Aí, quem sabe fazer um programa diferente, coloca um fisioterapeuta e coloca um quiropraxia, só para ver o que vai sobrar de vocês aqui. Vamos. Porque um vai quebrar, o outro vai consertar, mais ou menos assim, Inclusive, eu posso falar né? uma coisa que é meu ponto de vista, que às vezes a gente acaba polemizando. Coloque o seu ponto de vista e emende com alguma recomendação para o nosso telespectador, porque a gente está finalizando o programa. Que pena. É porque a gente tem uma briga assim, às vezes os profissionais acham que um vai tomar a área do outro. E, na verdade, o que tem de bonito nas áreas não são tanto as técnicas, e sim os raciocínios. Então, você pega, por exemplo, um raciocínio de um médico para traçar um diagnóstico, é incrível. Se você pegar o raciocínio do osteopata, então, é fantástico. Então, se a gente somar, não só essas duas áreas, mas outras também, somar todos os raciocínios, não técnica, raciocínios. Falar, vamos dar o melhor para esse paciente, o melhor para essa situação que ele apresenta, então, soma tudo isso e aplica de uma forma conjunta, né, multidisciplinar. Mas hoje, infelizmente, a gente ainda vê as coisas muito soltas, sabe? Eu só faço isso, eu só cuido daquilo, você cuida daquilo, separadinho. Se a gente unir, como a gente tem vários estudos dizendo isso e mostrando, a qualidade seria ótima. O paciente teria outra qualidade de vida, autoestima e tudo mais. Perfeito. Bom, infelizmente, acabou, tá? Sim.
Me despeço de você, te agradecendo muito, porque eu acho que a gente conseguiu esclarecer um pouquinho, né? Pessoal que está em casa, obrigado pela audiência, pela participação. Lembrando, tá, que esta especialidade, ela pode servir não só para resolver o seu problema atual, mas para prevenção também. Então, acho que vale a pena conhecer um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Até a semana que vem, pessoal.